Fala pessoal, canal do Leopardo aqui, Energia Aventura. Então hoje resolvi aqui fazer o vídeo desse cara aqui que chegou, né? Um inversor branco, né? Para bombeamento solar, veio da China, né? Foi importado aqui. E ele tem poucas informações sobre ele na internet, né? Então a minha intenção aqui é programá-lo, mostrar para vocês como é que ele funciona. Ele é um pouco diferente dos que vêm geralmente lá da China, né? Geralmente eu faço a função de soft start para esses tipos de inversores off-grid para bombeamento solar, né? Então tem o tempo de aceleração e desaceleração. Esse inversor aqui é um pouco diferente, né? Ele só tem tempo para desacelerar, você não consegue setar o tempo de aceleração dele, que é uma forma de a gente, na primeira partida ou quando você desliga ele no meio do dia e liga de novo, ter uma rampa, uma partida suave, entendeu? E fazer com que que o motor parta com corrente menor, né? Então, algumas informações sobre ele vem aqui, né, no próprio anúncio, que eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Estão aqui informando, né? Ele é o HY5 2200X, entrada 220 DC, né, que ele fala aqui. Então ele é diferente dos seus antecessores, né, que são inversores VFD, geralmente para acionamento de motores também, mas apenas com entrada 220 alternada, em corrente alternada. Ele não, ele tem uma faixa de entrada aí para corrente DC, que serve para uso com energias renováveis, né, com energia solar geralmente. E aí você tem que ter uma tensão inicial de 200 VDC para partir ele, e a máxima de 400 VDC. E a recomendada aqui pelo manual, lá no anúncio também vai ter, né, no link na descrição do vídeo, é uma tensão de 320 a 330 volts. Então aí por volta de 9 módulos, né, para módulos com 38 volts de tensão de máxima potência, para ele funcionar bem. Ele tem uma saída trifásica de 220 em tensão alternada, né? E para vocês verem aqui melhor, vou até aproximar, a corrente dele é 12 A. Aí o parque industrial que ele é fabricado em Shenzhen, na China, frequência máxima de 400 Hz para aplicação com maiores velocidades, e a potência máxima de saída 2.2 kW. Qual é a vantagem desse inversor solar, né, em relação aos outros de 2.2, de outros fabricantes de 2.2? Nós conseguimos ligar com ele bombas de 3 CV para poços submersos, né? Bombas submersas de 3 CV. Bombas de alguns fabricantes aqui mais consagrados no Brasil, a corrente para tensão trifásica 220, né? Que a bomba precisa ser trifásica em 220. Ela chega a 10.4 A, e com essa saída de 12, né, 12 A, eu conseguiria ligar na prática uma bomba dessa. Eu não consigo testar, mas na prática eu consigo ligar uma bomba de 3 CV, o que eu não consigo fazer com outros inversores de mesma potência fabricados na China, né, que é o máximo deles é 10 A. Então aqui eu tenho, ele está aqui completamente desligado, estou com cabo de força, né, uma chave aqui Phillips, uma chave naquele tipo de acionar, né, sistema aí, geralmente usa em carro, né, essa chave aqui, acionar o turbo, a turbina. E tô com o manual dele aqui, né, manual bem simples. Vocês veem aqui que o manual
ele vem para a versão do inversor que não é solar, né? AT1, AT2, AT3 é a família dele que não é solar. Lá no anúncio o fabricante informado é a Angice, ou Ange sai em inglês, para quem preferir. Eu vou colocar, além do anúncio dele lá, o anúncio dessa chavinha aqui, né? Comprei aqui no Brasil mesmo, Shopee. E vamos lá, né? Começar a ligar ele aqui. Aqui é algumas informações, né? Precauções que tem que tomar, né? Ler o manual, né? Ele sempre pede identificar a entrada, a saída, né? São algumas informações aí de segurança que nós precisamos tomar com ele. Então você abre aqui, já tem acesso às réguas, os bornes, né, de sinal. Vocês verem aqui, ó, dá para ver o X1, X2, X3, X4. E aqui embaixo os bornes de entrada de energia, tanto alternado como contínuo, né? Você pode entrar ele com 220 monofásico ou com energia solar. E a saída que é invertida, né, as fases, o VW, no caso não interessa tanto no momento lá que você fizer a instalação, se a bomba estiver rodando para um lado diferente né, ou com pouca vazão, você muda um dos fios, troca uma fase por outra que vai estar na sequência, né, positiva, né, vai estar com a ligação correta. Então é uma questão lá do campo, você confere. Os bornes são separados, são parafuso, né? A gente não consegue ver eles aqui, mas o primeiro borne aqui é para aterramento, o segundo é fase ou positivo da energia solar, né? Ou da corrente contínua, o terceiro é o neutro ou fase nos locais que a tensão 220 é bifásica, ou o negativo da corrente contínua. Aí tem um W, o V e o U, que é a saída trifásica. Então, mostrando aqui no manual, eu acredito que esse inversor seja equivalente ao AT1, né? Então, o AT1 tem uma entrada monofásica, LN, aí, single phase, AC220, né? Terminal de entrada. Nesse caso, no caso desse cara aqui, pode ser corrente contínua, corrente alternada, é o mesmo local a entrada, né, como eu mostrei aí antes. E mostra aí o que eu falei, o GND, que é o aterramento, o L e o N no esquema, no número 2. Na verdade, ele mostra para o AT2, né, o GND, mas o esquema de cima aí, ó, LN, WVU. Só que ele vem com esse borne de aterramento, é o primeiro borne. E aí mostra que a saída para o AT1 é 220, né? E 380 para o AT4. No caso aqui ele é 220 de saída, é um AT1. É o equivalente, né? E temos aqui o esquema de ligação. Ele mostra aí que você pode ligar, tem que aterrar, né? Tem o L, o N e o E aí em cima. Então você tem que aterrar e tem que fazer essa conexão da saída para conexão delta, que não é um problema aqui no Brasil. Os motores geralmente vêm com duas formas de ligar. Se for um motor para um motor comum, para bomba centrífuga ou para uma forrageira ou picador de capim, a nossa tensão 220 é delta. Então esse motor é para uma conexão em delta. E necessário ligar as 3 fases e o aterramento, né? Sempre aterrar o motor. Eu ainda não tenho o motor aqui para mostrar funcionando para vocês, mas em breve eu pretendo adquirir, né? Vou colocar aí na descrição do vídeo também o Pix, caso alguém queira apoiar. Se esse vídeo te ajuda na tua profissão, ou se você estava perdido aí e ele vai te ajudar a você ligar, fazer a instalação,
sua instalação, então você dá uma força lá, né? Que aí eu vou adquirindo e fazendo vídeos mais completos, mostrando as falhas, ou as proteções de um inversor como esse. Então, vamos lá ligar ele, né? Estou aqui com o cabo de força, né? Vou ligar na minha energia comum aqui, ó, no filtro de linha. E vamos lá, folgar aqui os parafusos de entrada. Esse meu cabo não tem, né? Tá sem o aterramento, mas começou um teste, né? Para mostrar ele funcionando, então eu recomendo que vocês usem um cabo que tenha aterramento. Então aqui está, ó. Vou apertar aqui os parafusos. Fase neutro na ordem, né? O preto na tomada é fase e o azul é neutro. Ele não mostra, né, o que é o positivo e negativo. Nesse caso ele mostra só que é um indicador de entrada solar, mas é positivo e negativo, né? Eu acho que ele segue a mesmo padrão aí. Então vamos ligar aqui já ele, né? Coloquei na tomada, ele já começa ali a mostra a frequência, né? O primeiro parâmetro aí que ele mostra a frequência. Então nos botões aqui como é que funciona? Eu vou mudando, aqui é rotação e RPM. Aí ele tem outros parâmetros que ele mostra, tensão, né? Tem essa informação aí que eu não entendi o que é. Tá mostrando aqui a tensão de entrada, ó, 259. Ele mostra uma tensão um pouco maior que a tensão da rede, né? Que aqui é 220, o fase neutro, aqui onde eu estou falando. Mas no Brasil também você pode fazer um 220 com duas fases, né? Em alguns locais onde é 110 a tensão. E mostra que a frequência ele não partiu ainda, ó, está em stop e informando que vai rodar para o lado correto, né, que é o lado correto do motor. É possível também usar ele para inverter, né, e quando ele está em heavy aqui, ele inverte a rotação do motor, né, que na prática é a inversão das fases de saída, né. Então é isso. Esses motores são usados geralmente para esses conversores, né? O inversor é uma parte desse conversor. Ele é usado geralmente em aplicações, como eu falei antes, soft start de motor, partida suave, para tornos, né? Partidas com velocidade variável. Então você consegue fazer toda essa seleção aí de parâmetros para a aplicação que você quer. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui na parametrização, né? Vocês veem aqui, ó. Quando eu aperto o RUM, ele parte, liga a ventoinha. São duas ventoinhas aqui bem potentes, né? Ele tem um bom dissipador, né? Nós viramos ele aqui, ó. Ele tem um bom dissipador de calor, duas ventoinhas, então de fato eu acredito que ele suporte, né, segurar cargas com 12 amperes. Então vou parar ele aqui. A primeira coisa, o primeiro parâmetro que nós vamos alterar dele, mexer nele, é voltar às configurações de fábrica, né? Então vou mostrar aqui para vocês no manual. O manual tem um lado aqui cheio de parâmetros para o AT1, né? Não para o HY5. É isso que, né, o manual que vem para esse equipamento é o manual para um conversor comum. Então o primeiro parâmetro que nós alteramos aqui é o P77, né? E nós vamos resetar para a função de fábrica, né, esse cara. Então nós chegamos lá no P77, colocamos a senha, né, que é 54321.
Então ele para, ó, quando ele está em stop ele desliga as ventoinhas e vamos lá, até o parâmetro 77, a gente pode segurar por uns segundos e ele vai mais rápido, né, até chegar lá. Então estamos aí no 77. Aí para entrar, acessar o comando, aperta em data. Aí eu vou inserir a senha, né? Aperte em disp para mudar a casa. 2 5 4 3 2 1 a senha. E para confirmar, apertamos em data de novo. Se quiser voltar, aperta prog. Então ele vai zerar aí para fábrica, as funções de fábrica, todos os parâmetros. Então tá tudo zerado. O primeiro parâmetro, né, o P000, ele é um parâmetro de máxima voltagem, né, e ele tem a ver com a tensão de saída. Então já é de fábrica que a tensão de saída, ó, apertei prog e voltou, né? Então prog novamente, eu acesso a função data, eu chego na tensão, no acesso do parâmetro. Então ele já vem, né? Ele já é o inversor de saída 220, então ele já vem programado para 220. Aqui ele mostra o default, que é o que vier de fábrica, 220, 380, mas nesse caso eu só consigo botar tensões menores, né? Ele mostra aí dessa forma, mas é para o modelo que é saída 380. E aí temos outras informações aí, ó, P01, que é frequência, então todos esses inversores da China. Então aqui está ok, o P000. Então ele dá um end, vai para o próximo parâmetro. Então todos esses inversores da China vêm, como eu resetei, eu já tinha aqui alterado antes, eu estava com 60 Hz. Todos da China vêm com 50 Hz, que é a frequência deles lá. Então o P01 nós temos que colocar 60 Hz, que é a frequência dos motores aqui do Brasil. E aperto data, confirmo. E aí eu vou para outros valores aí, P002, 03, ó, o 02 fala que é uma tensão intermediária, 220, 380, então eu vou manter a mesma coisa, como eu não alterei o P000, eu vou manter esses valores aí. Então vai ficar provavelmente setado aí em 110, vamos só confirmar aqui quem é P02, ó. Então tá aí, como eu falei, em 110. Então confirmo, ele vai para o P03. P03 ele fala de uma frequência intermediária, vamos manter também 25 Hz. Poderíamos aumentar para metade de 60, né? Então a gente pode aqui, ó, para metade de 60, que é 30. Então a gente pode deixar em 30 Hz. Ele já muda para o P04, então fala de uma tensão máxima, né? Que eu acredito que seja o mesmo 220, a mesma, né? Ele fala em tensão mínima, na verdade, no P04. E aí tá falando que é 0. Então vamos manter a frequência mínima, 0 também. Aí frequência máxima de operação 65 Hz, vamos manter, né? A mínima operação, aí ele fala mínima operation, mas não fala que parâmetro é, mas está lá no final Hertz. Então a mínima frequência de operação, que é 0, a gente mantém. O P08 é a senha, né, dele, pelo menos aqui a gente não precisou de senha, mas esse parâmetro aí 65535 aparece lá né, em algum momento ele aparece. Então é como se fosse o parâmetro de acessar a senha. Outro parâmetro que nós vamos ver aí depois é o P10 e o P11, né? O que é que a gente faz aí com esses dois parâmetros? O P10 aí fala da frequência, da fonte de frequência de trabalho. Então, eu posso alterar a frequência no botão, no keypad aqui,
do próprio, né, do próprio inversor. E ele vem assim, né? Ele vem você alterando manualmente. Então, nesse caso aí, o P10, nós vamos alterar ele para o 2, né? Poderíamos colocar um 1 aí, que é um potenciômetro, o potenciômetro do painel, né? Provavelmente ele esteja assim, né, no P10, então vamos ver aqui. Como vocês viram, não precisa alterar entre o P4 e o P10, então vamos aumentando aqui até chegar lá. Então eu chego no P10, ele vem de fábrica com 1, né, como eu falei, então é o potenciômetro do keypad aqui, do painel. Eu posso usar o 0, que é o keyboard do painel, que no caso eu não usaria, né, manualmente nem um potenciômetro externo para acionar. Então aqui a gente já pode alterar, deixar no 0, né, e já vai para o 11. Aí no 10 ainda sobra o RS485, é um comando, você pode fazer um comando externo para acionar remotamente, e um sinal externo, né, que é o 2, que seria um potenciômetro, um sinal externo. Nesse caso aqui, a questão da frequência, nós poderíamos acionar alterando aí o P10 ficou em 0, e no caso do start-stop, né, como é que eu vou ligar? Eu posso acionar aqui pelo RUM, pelo keypad, né, como vocês vão ver, tá no 0 aqui, né, então um 11 é no keyboard, panel keyboard, que é a função 0, ou por uma porta externa. E essa porta externa é que a gente usa para acionar esse cara, né, no manual, ele não mostra com detalhes isso, mas seria, geralmente em outros inversores, é ligar o COM, né, aqui o COM, o comum, com o X1. Então a gente coloca uma chave que vai ser essa chave que nós vamos usar para acionar, né, o COM com X1, só que nesse inversor é ligar o COM com o X4. E X3, X2 e X1 são velocidades para o lado, né, correto, em frequências diferentes, né, em velocidades diferentes, né, frequência significa velocidade, e X5, X6 é em rotação contrária. Então, para acionar ele, para deixar ele funcionando automaticamente, por exemplo, quando nasce o sol e lá o sistema atinge a tensão de 200 volts, que é a menor tensão dele, de entrada DC, então ele vai acionar sozinho se a entrada X4 tiver curto-circuitada, por exemplo. Então ele aciona automaticamente e desaciona no fim do dia, quando a tensão cai dos 200 volts. Então, voltando aqui ao manual, outro parâmetro que nós, né, vamos alterar nele aqui, aí vamos para o P12, né, vamos manter que é uma desaceleração. Então vou mostrar aqui para você. Aqui é o P11. Nós deixamos o P11, né, em 0, né? Aí depois eu vou mostrar que nós vamos alterar esse cara aí. O P12 nós vamos manter, né, em 1. Então confirma o 0 do P11. Aí acessa o parâmetro do P12. Então vamos manter, que é um modo de desaceleração para parada, né? Parada por desaceleração. Então vamos manter como está. E o P13, que é o tempo de desaceleração, como eu falei no início, né? Que ele tem só tempo para desacelerar e o máximo é 2,5 segundos. Eu vou manter, eu vou deixar, né? Aqui o P12 ficou em 1, confirmo, vou para P13. Então P13 eu acesso e mudo aqui no DISP a casa e vou para tempo de desaceleração máximo, confirma. Então já foi para o P14 aí.
Outros parâmetros que nós podemos alterar aqui, né? Se vocês prestarem atenção aí, ó, o P18 ele ainda tá em 50 Hz, então é a máxima, né? E vamos mudar ele também para 60 Hz. Então vamos lá. Aí o P14, voltagem de parada, outros parâmetros aí não precisa alterar, deixa como de fábrica. Então o interessante é a gente sempre ajustar a frequência, ó. P26, frequência de trabalho. A gente vai e ajusta também, né? E assim pode manter, ó, P27, P28, P29, P30, 31, 32. Todos têm a ver com a velocidade para cada entrada daquelas que eu mostrei, que é X1, X2, X3 e X4. X4 no caso não, X5, X6, que é velocidade para rotação reversa. Então todos esses parâmetros você pode setar ali para a velocidade que você quer. Se você tem um torno, por exemplo, então se você tem um torno, você coloca lá um botão, né? O X4 precisa estar curto-circuitado, e aí você vai tocando no X1, X2, X3, ligando eles e tendo uma velocidade variável ali para sua aplicação, né? Então você pode automatizar um torno, sim, usando esse cara também. Na tensão, por exemplo, numa tensão monofásica para uma saída trifásica. Então, para aplicações residenciais, ele funciona bem também. Então, aqui o próximo parâmetro, P18, vou alterar para 60 Hz. Então, só faço subir aqui para o 18. E vou mudar a casa, né, no DISP. E deixo em 60. Ele finaliza. Como eu mostrei para vocês, o P19 ele aparece aqui, mas nem alguns parâmetros o manual pula, né? Aí um parâmetro importante é esse P21, né? O que é que o P21, o que é que eu descobri que ele faz, né? Ele é o responsável pela rotação do motor. Então aqui é diferente, ó. No HY5, que é esse cara aqui que eu adquiri, ele mostra aí que no P21 você escolhe a revolução, né, para 50, no nosso caso para 60 Hz, de 0 a 8.000 RPM, né? Ele não fala no final ali qual é a unidade, mas seria RPM, e mostra um máximo de 2.800. Eu confesso que eu fiquei preocupado, né, com essa informação aí, só que não é o que nós temos aqui. Aqui nós temos nesse sistema de 0, 1, 2, 3, as frequências em RPM. Então nós vamos manter o 1 aí, e depois quando a gente acionar ele, a gente vai ver o que é que o 1 está fazendo. Então o P21 é um parâmetro importante de lembrar, que ele tem a ver com a velocidade do motor, né? Então vamos manter ele, né? Como eu mostrei antes, nós vamos alterar. Outro parâmetro que vai ser alterado aí é o P26, né, para 60 Hz também. Sobe aqui, então chego, entro no P26. DISP, né, mantenho ele em 60 Hz. Ele já pula para o 27. Então, um outro parâmetro que podemos alterar desse inversor, né? Tem muita coisa mesmo. Podemos alterar esses outros aí, ó, 27, 28, 29, 30, 31, 32, como eu falei para vocês, eles tem a ver com velocidade. Nós não vamos usar a entrada, vamos usar apenas o X4 para acioná-lo manualmente, né? Automaticamente, ao nascer e ao pôr do sol. Em vez de você estar indo lá todo dia ligando aí o RUM, nós vamos ver lá aqui no P11, quando a gente tira, né? Tira do keyboard aqui, que é esse painel com botões, eu não consigo acionar por aqui, só vou conseguir acionar ou desacionar pelo botão. Então, se ele tiver operação, a gente só desaciona desaciona ele se tiver um botão, né? Como esse aqui. É uma chave comum mesmo, né? Então esse botão aqui é normalmente aberto, né, para baixo, e para cima ele é normalmente fechado. Na verdade, é isso, assim eu ligo ele.
Eu posso inverter ele também e funcionar ao contrário, né? Mantendo ele ligado assim e quando eu quiser desligar, eu abro e boto para cima aqui que ele desliga. Então, um outro parâmetro, como eu estou falando aqui para vocês, o manual tem muita coisa, muita informação, mas um outro parâmetro importante, que eu julguei importante de alterar, você pode trabalhar muita coisa aqui, né? Foi o P62, né? Que são as opções do display. Então, o que é que vai aparecer lá no display, né? Você pode setar a frequência, que é o 0. Você pode colocar no 1, que é mostrando a operação, a frequência de operação. No 2, a rotação, a revolução aí que ele está falando. O 3, corrente. 4, temperatura. E 5, o tempo. Então, um parâmetro importante de mostrar para inversores que com aplicações fotovoltaicas é a frequência, né? Quando a nuvem passa lá e cobre o sol, né? E impede a luz de chegar aqui no solo, acontece essa baixa de frequência. Então é importante deixar no parâmetro de frequência. Nós vamos ver aqui que para a gente confirmar a rotação a gente vai mudar, né? Mas eu vou mudar o P62 para, no caso eu aperto para cima em seguro. O P62 nós vamos mudar ele para um valor que mostra a frequência. Então tá no 0, né? Eu preciso setar a frequência, então ele vem de fábrica assim. Eu uso aqui o botão do potenciômetro do painel para escolher que frequência é. Então nós vamos manter ele mostrando a frequência de operação aí, que é o 1. Então, ele fala de outras funções aqui no manual, né? Mas eu acredito que não tem mais nenhuma para alterar. A gente vai alterar até esse aí. O manual também mostra aqui como é que se faz, se seta os parâmetros, que é isso que eu estou mostrando para vocês, né? No prog eu saio, ó, estou na função prog, eu saí, voltou para o painel. Ele já está mostrando aí a frequência, ó, que foi o último parâmetro que a gente setou. Aí no prog eu entro e vou até, nesse inversor em específico, eu tenho 127 parâmetros, né? Então não vou usar todos, né? Esses que eu falei são suficientes para fazer o acionamento de uma bomba com energia solar ou locais que têm energia monofásica e querem que tenha uma saída trifásica. E aí ele mostra os erros que pode dar. Erro 1 é curto-circuito, né? Corrente alta na saída, né? O erro 2 é baixa tensão. O erro 3 é alta tensão, né? Que no caso tem um 200 e 400 como limites. 200 volts, 400 volts DC como limite. Aí erros como 6, por exemplo. Não, erro como o 9, eu acredito que seja um erro de falta de fase aqui na saída. Se as 3 fases não estiverem alimentando o motor, então ele protege. Então ele tem todas essas proteções, sobrecorrente, subcorrente, sobretensão, subtensão e inclusive proteção contra falta de fase, né? Que geralmente na partida dos motores a gente usa um relézinho de falta de fase, né? Então vamos mostrar aqui o resultado dessa parametrização. No caso, o P11, como vocês lembram, né? Como eu mostrei aqui antes, tem 2 parâmetros que nós resolvemos manter iguais, né? Iguais ao que estavam. O P11, né? Que o P11 é a forma de acionamento. Então, vou voltar aqui para o painel. Para vocês verem melhor o acionamento, eu vou deixar em rotação, né? Que é a revolução então, quando eu aperto o RUM,
ele vai chegar lá na rotação em RPM e mostra pra gente. Então o 3.359 significa o RPM lá do motor. Os motores aqui do Brasil funcionam com essa velocidade, os motores de 4 polos. Né? Se eu tiver um motor de 2 polos, aí eu consigo também aqui com esse inversor alterar, né? Como eu mostrei para vocês, um dos parâmetros importantes é o P21, né? O P21, como eu falei, ele é diferente, nesse inversor ele é diferente, né? Nesse que eu comprei, nesse modelo que eu comprei. Você não seta os 2.800 RPM aí. Você escolhe 0, 1, 2, 3. Então, a gente parou ele aqui, né? Vamos lá no prog. E como vocês viram, eu acionei por aqui, né? Stop. Então ele não está automático, ele está manual o acionamento. Então vamos lá para o P21. Aí vocês vão ver aqui, né? Quando eu mudar, né, P21, eu não consigo mudar para 0, então não tem RPM maior que aquele lá que eu mostrei. Então eu consigo mudar para 2. Mudei o P21 para 2, voltei para o painel, aperto data aqui ou função, ele vai lá para velocidade novamente. E quando eu aperto, já temos uma rotação menor, né, na saída. Então foi isso que eu descobri, que o P21 ele é diferente nessa versão aqui do HY5. Vocês vão ver lá que eu vou alterar o P21 de novo para o 2. Volto para o prog. Vou lá para o P21. Né, eu já estava no 2, vamos para o 3. E eu entro aqui com função, aperto o prog para voltar, no R, dou um, então já vou ter uma rotação menor ainda. Então o segundo valor lá, sendo o P21.2, seria para um motor de 2 polos, que é 1.800 RPM, né? E ficou aí registrado qual é a rotação. Então os motores geralmente, então aqui eu estou mostrando chegou em 60 Hz, operação, a rotação que está, mostra aí esse parâmetro que eu não entendo o que é, a tensão, né? Acredito que seja a tensão de saída. Se eu der um stop, não, tensão de entrada, provavelmente. Ele não mostra a tensão de saída. Vou dar um rumo aqui e ver. Então, ele não mostra a tensão de saída, né? Ele mostra a tensão de entrada aí. Stop, parou, né? Então aqui ele está mostrando para que lado está girando, ó, que é para o lado correto, né, da rotação. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer ele ficar automático. Como é que nós faremos isso, né? Eu vou entrar no prog, vou até o P11, né? Como eu mostrei para vocês, o P11 ele é a forma de ligar e desligar o motor, né? Então nós vamos escolher aí o 2, né, que é um porta externo. P11 eu entro com data, vou para o 2. Então vou acionar ele com a porta externa. Então para vocês verem aí, se eu der um aqui o stop, não funciona. Então quer dizer o que? Que eu vou usar aqui a régua de Bornes, né? Ele parou aí, ó. Quando a gente para ele. Então na régua de Bornes eu vou ligar o com X4. Vou fazer aqui. Eu vou tentar aqui só colocar e tocar. Vou dar uma parada aqui e já volto mostrando para vocês. Eu estou conseguindo aqui só com uma mão. Então, voltamos aqui. Como vocês podem ver aqui,
Eu liguei o com o X4, né? Então é o borne para acionamento automático, né? Então o que é que acontece? Eu estou aqui com a chave desligada, né? E lá tá zerado, né? Eu não consigo mais ligar ele por aqui porque eu mudei o P11 para a função lá 2, que é uma porta externa. Então eu só conseguirei desligar e ligar ele por aqui, né? E ao mesmo tempo eu estou deixando ele automático, né? Quando ele atingir a tensão de barramento, ele vai ligar sozinho, né? Então essa chave aqui fica ligada lá no painel solar, né? No painel que vai estar o inversor dentro, né? Com os painéis solares conectados a ele. E quando atingir a tensão lá, ele vai ligar sozinho, né? Então, se eu ligar a chave, ele vai ligar sozinho. E aí eu não consigo, como eu estou falando, eu não consigo parar ele por aqui. Então ele fica aguardando esse sinal externo aí, que era o com o X4. Então, posso desligar fechando aqui também. Então tá aí mostrado para vocês como a porta externa funciona, né? Como eu mostrei, o parâmetro importante é o 21, né? Nós deixamos ele aí para motor de 2 polos. Mas vamos alterar ele aqui, né? Seria o 1, né? O primeiro parâmetro para motor de 4 polos, que é uma velocidade P21. Vou voltar, eu estava aqui no 3, né? Eu vou voltar a rotação para o 1, que é para um motor de 4 polos. Vocês vão entender pela, né? Quando eu acionar aqui a chave, né? Ele está aguardando o sinal externo. Eu vou chegar em 3.359 RPM lá, que é para motor de 4. Geralmente os motores de 4 polos têm até uma velocidade menor que essa. 4 polos idealmente chega a 3.600 RPM, só que na prática o motor não chega a isso, né? Então eu estou ligando e desligando por aqui, né? Posso usar um potenciômetro por aqui externamente também, para levar para a tampa do painel, mas em outras aplicações, né? Eu posso trabalhar com torno, né? Usando o potenciômetro também, né? Torno mecânico, usando o potenciômetro, mas para nossas aplicações aqui solares, né? Mostrei aí, eu acredito que mostrei todas as funções, né? E parâmetros aí para vocês serem bem-sucedidos aí na instalação do inversor de vocês. Então, galera, é isso. Espero ter ajudado vocês. Se esse vídeo te salvou, né? Eu tô começando o canal agora. Peço que vocês, né, se te ajuda na tua profissão, ou se ajudou aí a solucionar, né? Se você não estava entendendo o manual e quer fazer aí, né, esses parâmetros para checar se funciona. Se funcionar, vocês dêem um feedback aqui. Como vocês estão vendo aqui, eu não tenho ainda um motor para mostrar, né, a saída funcionando, né? Preciso melhorar também aqui, estou sozinho, né? Preciso melhorar a minha estrutura aqui para filmar. Então, na descrição lá do vídeo vai ter uma forma lá de vocês me apoiarem, e eu agradeço desde já, né? E tenho outros inversores aqui para fazer mais vídeos e mostrar qual a diferença, por que esse inversor é tão diferente, né? É um pouco diferente dos outros. A programação é parecida, os outros inversores da China também vêm assim, com o P, mas aí eu vou deixar o link lá dele, né? Lá ele mostra, né, o que ele é em PPT, fala em PWM, mas provavelmente é a forma que ele gera a onda senoidal aqui na saída. E também vou deixar o link dessa chavinha lá, né, se vocês quiserem usar ela. Então, vou deixar os dois links lá para vocês. Se vocês se interessarem pelo manual, eu posso tentar escanear ele, né, e também enviar para vocês, né. E basta pedir lá no comentário que eu mando o manual para vocês.
Então eu espero ter ajudado, né? Aqui é o canal do Leopardo e estamos iniciando aí instruções aí para vocês. Espero que nos próximos vídeos aí tenha novidade já com motor, alguma coisa para testar aqui e melhorar aqui a apresentação para vocês. Valeu, galera, até a próxima.